Jesus está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está aqui, Ele vai falar conosco. Nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga aleluia. São Lucas capítulo 5 e versículo 1. Qual é o título da palavra aí? Isso. O chamado aos primeiros discípulos. Vamos ler a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que romperam-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudados. E eles foram e encheram ambos os barcos de maneira da qual a quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um pecador. Pois que espanto se apodera dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, que de agora em diante será pescadores de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e nos seguiram. Levanta a sua mão para o céu. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra, atenda ao teu mandar. Eterno Deus, eterno Pai, Aleluia. a palavra foi lida nessa noite, meu Deus. Senhor, venha falar conosco através da tua palavra neste lugar, Senhor. A qual a tua igreja está aqui, Pai, para ouvir a tua palavra. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor esta noite que fala com a tua igreja. Fala com a minha vida neste lugar, Senhor. Porque nós precisamos ouvir a tua voz, meu Pai, nesta noite. Senhor, confirma a tua obra, em nome de Jesus. Aleluia. Podeis assentar e exaltar ao Senhor com a sua palma bem forte, porque o Senhor merece, aleluia. Jesus está neste lugar. Irmãos, estamos diante de uma grande palavra gloriosa. A palavra qual traz para nós o incentivo de nós confiarmos mais no Senhor. Vemos que esta palavra, irmãos, esta mensagem traz para nós uma grande mensagem de fé, de confiança no Deus a qual nós servimos. Vemos que a palavra do Senhor diz que Jesus estava ali no lago de Genezaré. Ele estava
estava Pedro, estava Tiago, estava João, e eles estavam ali no barco pescando. A Bíblia diz que eles estavam a noite toda pescando e não pegaram nada. Irmão, nós vemos que aqueles discípulos, eles tinham experiência de pesca, eram pescadores, eles sabiam qual era o dia preparado para que os peixes estivessem ali para que eles pescassem. Porque o pescador, ele sabe, né, irmão, quando o mar está bom para a pesca. E eles sabiam, mas a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, eles passaram a noite toda e não pegaram sequer nada. Nem mesmo um peixinho pequeno para dizer que tinha pegado um peixe. Eles não tinham pegado nada. Um homem de experiência de pesca e não tinha pegado nada. Irmãos, eu vejo dentro desta palavra um chamado de Deus para a vida daqueles discípulos. Deus, ele estava ali chamando eles. Não era para pescar peixe, mas sim ganhar almas para o nosso Deus. Nós vemos o trabalhar de Deus. Eles passaram a noite toda pescando e não encontraram sequer nenhum peixe. O Senhor, irmãos, ele trabalha na vida do homem. O Senhor, ele trabalha na vida da mulher. O Senhor, quando tem chamado, irmãos, o homem para a obra, a mulher para a obra, Deus, ele tira de lá da onde está e coloca na presença dele para fazer a obra do Senhor. E vemos que Pedro talvez ficou assustado. Como o mar está bom para pegar peixe, e nós lançamos a rede e nada pescamos. E Jesus, olhando para ele, disse: olha, Pedro, vai lá, lança a rede, vai lá no mar, lança a rede, Pedro. E Pedro, eu creio que já não estava mais assim, acreditando que ele iria jogar a rede e iria pegar peixe, porque passou a noite toda pescando e nada. E Pedro, irmãos, eu creio que ele já não estava mais crendo que iria pegar nenhum peixe naquele momento. Mas quando o Senhor Jesus, ele manda, nós temos que obedecer a palavra do nosso Deus. Nós temos que obedecer a voz de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. A obediência, ela gera milagre na vida do crente. Pedro foi lá, lançou a rede, talvez até mesmo duvidoso. Será que eu vou pegar peixe? Será que nós vamos pegar peixe? Jesus disse: vai lá, Pedro, lança a rede. Lança a rede, Pedro. E Pedro falou: olha, sobre a tua palavra, Jesus, eu lançarei a rede. Pedro não disse que eu vou, não. Ele disse: sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Pedro quis dizer: o que o Senhor falou, eu vou fazer. Mas é tudo sobre a tua palavra, sobre a tua ordem. Se o Senhor está mandando eu ir, eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que quando Pedro obedeceu a voz de Jesus e foi, ele lançou a rede. E a Bíblia diz que quando ele lançou a rede, que eles puxaram a rede, foi muitos e muitos peixes que eles pegaram. Aleluia! Jesus, como ordena, irmãos, vamos fazer o que ele ordena para nós. Porque se Jesus manda você ir, vai, porque ele está contigo. Ele vai prover para você a vitória. E a Bíblia diz que quando Pedro começou a puxar a rede, aquela rede estava cheia de peixe.
Foi tanto peixe, irmãos, que nem o barco estava aguentando. Aleluia, foi tanto peixe que o barco já não estava aguentando de tanto peixe que aqueles discípulos pescaram. E aonde eu quero chegar sobre esta mensagem não é, irmão, sobre o peixe a qual Pedro pegou ali, mas aqueles discípulos. Mas eu quero dizer nesta noite, quando Deus fala para Pedro: olha, eu não vou fazer mais você ser pescadores de peixe, mas agora você vai ser pescadores de homem. Deus já estava trabalhando na vida daqueles discípulos. Deus já estava trabalhando na vida deles. Deus já estava fazendo o chamado acontecer na vida deles naquele lugar. Não era mais pescadores de peixe. Agora Deus chama Pedro e aqueles discípulos para a obra dele. Agora Deus chama eles: agora Pedro, vocês vão ser pescadores de alma. Vai levar o evangelho, vai pregar a minha palavra, e eu vou salvar almas através da tua palavra. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, Deus, quando tem um chamado na vida do homem, Ele cumpre com aquele chamado. Às vezes o chamado de Deus está parado na sua vida, porque ainda você não levantou, você não se entregou de corpo, alma e espírito para Deus, dizendo para Ele: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Pedro não pensou duas vezes. Quando Jesus falou que iria fazer ele pescadores de homem, Pedro levantou e seguiu a Jesus, porque ele sabia que Deus iria trabalhar na vida dele. Deus estava escolhendo ele, através de Jesus, falar com ele para trabalhar para o nosso Deus. Deus não chama homens preguiçosos para a obra dele. Deus não chama mulheres preguiçosas para a obra dele. A irmã preguiçosa como? Pessoas que não têm mais intimidade com Deus, pessoas que não têm se encorajam mais para fazer a obra do Senhor. Às vezes Deus usa o pastor e ela diz: não, eu não, irmãos, escolhe outra. Mas foi Deus que te escolheu. Deus usou o pastor para te chamar, porque é Ele que está escolhendo você. Aleluia. Para a obra dele. Aleluia. Não é outro que vai fazer, não. Quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, talvez nós pensamos: não, eu vou ficar só sentadinha no banco, eu vou sentar aqui e vou fazer a vontade de Deus. Mas você não sabe qual é a vontade de Deus na sua vida. Eu também pensava que a vontade de Deus era estar sentada no banco, mas hoje estou aqui pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Porque eu preguei de corpo, alma e espírito para Ele. Essa é o tipo de Deus. Deus, Ele quer homens corajosos. Ele não quer aquele que diz: não, Senhor, manda a irmã fulana. Ele não quer aquele que diz: não, irmão, ô Senhor, manda João, manda Sebastião, manda Mateus. Não, Deus te escolheu, irmãos. Deus está te dando capacidade para a obra dele. Deus escolheu você, e não é outro que vai fazer a obra de Deus, não. É você que vai fazer. Aleluia. Quando Deus falou para Elias: Elias, eu vou botar um sucessor, eu vou botar um no seu lugar, Elias. Deus falou com Elias: vai lá e você vai chamar Eliseu e vai colocar Eliseu para estar no seu lugar, porque a obra de Deus já tinha terminado. Chegou o momento de Elias partir, chegou o momento de Elias entregar, deixar aquilo tudo, porque a obra já tinha terminado na vida de Elias. E quando Elias chegou, Eliseu estava fazendo o quê? Será que Eliseu estava dormindo? Será que Eliseu estava de braço cruzado? Será que Eliseu estava sentado numa cadeira de balanço? Não, Eliseu
de ser um obreiro, de ser uma obreira, de ser uma regente da mocidade, de ser um regente do círculo da oração, de ser um dirigente do trabalho do Senhor, e deixa tudo de lado devido à luta. Mas eu quero dizer para você nesta noite, a luta vem e ela passa, mas você tem que estar diante de Deus, de pé, dizendo: tu me escolheu, Senhor, verdadeiramente, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Aleluia. Quando estamos numa situação difícil, aonde vamos procurar Deus? Aonde nós vamos bater na porta de Deus? Aonde nós vamos procurar refúgio, de joelho dobrado, falando com Deus? E porque Deus precisa de nós vamos se acomodar, colocar ou seja, de braços cruzados e não querer fazer nada para o Senhor. O chamado do Senhor, irmãos, dói. Você vai passar por luta, você vai passar por provação, você vai passar por perseguição, mas eu quero dizer para você que o maior está na sua vida. Aleluia. O maior é aquele que te escolheu e está dizendo: eu estou na frente, eu sou o general, e vai porque eu estou contigo. Aleluia. Jeremias, quando foi escolhido desde o ventre da sua mãe, o Senhor disse: Jeremias, antes que tu formasse no ventre, eu já te conhecia. O Senhor quis dizer: Jeremias, antes de tu ser formado no ventre da sua mãe, eu já te escolhi para uma obra, para uma missão aqui na terra. E Jeremias, ele passou prova. Jeremias teve um chamado muito forte, irmãos. Qual foi o chamado de Jeremias? Ir lá nos reis, ir lá em presidente, governadores, aleluia, combater com o pecado. É uma coisas piores, irmãos, na vida do homem, porque o ser humano hoje não quer se humilhar. Às vezes Deus fala, Deus corrige, ele não quer se humilhar para Deus. E Jeremias pegou essa carga, porque Deus estava com ele, Deus chamou ele para essa obra, e ele fez a obra de Deus. Foi jogado no calabouço, a ponto de quase morrer. Irmãos, vamos ser crentes, irmãos, fortalecido no Espírito Santo. Deus te deu essa honra, Deus te deu esse fortalecimento. Pedro não se importou o que Jesus iria fazer, o que iria chegar a acontecer com ele. Mas Deus o escolheu. E hoje eu falo, irmãos, nós temos que levantar a nossa cabeça. Nós temos que dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Talvez Deus te envie a você lá no hospital, você não quer falar de Deus. Talvez Deus prepare alguém do seu lado, você que se intimida, não quer falar de Deus. Às vezes Deus prepara alguém para ir lá na sua casa todo atribulado, você não quer falar de Deus. Mas hoje Deus quer levantar homens e mulheres de fé aqui nessa noite. Ele te encoraja aqui neste lugar. Pedro não perguntou: Jesus, para onde nós vamos? Pedro não perguntou: é 600, Senhor. Pedro não perguntou: eu vou passar por luta, Senhor. Não. Ele somente foi. E quando Deus escolheu Eliseu também, ele não se importou. Ele disse: vou lá despedir do meu pai e da minha mãe. E foi fazer a obra do Senhor. Irmãos, a obra do Senhor é para homens corajosos. Se encoraja nesta noite. Se encoraja nesta noite, minha irmã. Porque Deus, ele quer te levantar com grande glória, com grande poder. Aleluia! Glória a Deus! Se encorajar nesta noite para uma grande obra. Não pensa você que Deus te chamou só para ficar nesse banco aí, não. Deus te chamou para pregar o Evangelho. Ah,
mas Deus te capacitou para abrir a boca e falar do amor de Deus. Não precisa estar aqui em cima desse púlpito, não. Ei, lá fora tem almas esperando por você. Lá fora tem almas esperando pela sua vida. Para você, ao menos, semear a semente para eles. Aleluia. Nesta noite o Senhor quer levantar homens corajosos. A obra de Deus precisa de homens e mulheres corajosos para levar a palavra, porque não é dizer não, manda fulano, manda ciclano, não é você que vai. Aleluia. Não é como Jona correu no chamado de Deus, mas é para prosseguir, é para ser como Pedro. Eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Deus nos escolheu para a obra. Pedro pescou muitos peixes. Quando Jesus chamou ele para seguir, para poder fazer a obra, ser pescadores de homens, ou seja, das almas perdidas, ele poderia dizer: Senhor, agora que a pesca está boa, quantos peixes eu pesquei? Não vou não. Eu vou continuar aqui fazendo, aleluia, a minha pesca. Mas, irmãos, quando Deus tem chamado, irmãos, não adianta correr, porque Deus, quando tem chamado, Ele coloca você até mesmo no aperto. Ele começa a te apertar para você despertar que Ele está chamando, que Ele está te envolvendo no mistério tremendo. Aleluia. Para a obra dele, aleluia. Oh, glória a Deus. E Pedro foi fazer a obra do Senhor. E eu quero dizer que não seja como Jonas, mas seja como Pedro. Levanta-te, faça a obra do Senhor. Talvez você pode dizer: mas não me dá oportunidade nem para me pregar. Mas as almas estão aí fora sofrendo. Essa geração está morrendo sem Deus. Essa geração está sofrendo no pecado. E Deus levantou você como mulher e homens, soldados valentes, para evangelizar as almas, para levar a palavra de Deus, porque a semente vai ser plantada no coração e em breve vai começar a germinar. Nesta noite se levanta. Levanta da onde você. Talvez você já foi uma obreira, já foi um pregador, já foi um obreiro, e hoje está sentado aí. Deus manda você se levantar. Talvez você já foi uma mulher, um homem que ia lá no presídio, lá no hospital, levar a palavra de Deus. Hoje você não vai. Levanta a tua cabeça, faça aquilo que Deus entregou na sua mão. Levanta-te hoje, porque Deus quer trabalhar na sua vida neste lugar. Aleluia. Levanta a sua cabeça, deixa Deus trabalhar, e que Deus abençoe e fala melhor em cada coração. Exalte e glorifica a Deus. Exalte, exalte, exalte.